A grande maioria da humanidade ainda tem muita dificuldade de entender o que é esta água. Porque quase sempre a água que querem beber precisa renovar-se novamente. Mas aquela que o Cristo ofereceu para nós, e quando se bebe, não sente mais sede. Interessante, né? Será o que significa sede? Será que é o mesmo que interpreta toda a humanidade? Senta aqui, você não vai crescer mais fisicamente, não. A tendência é só diminuir. Não é? Então precisamos tentar entender as falas de Jesus. Porque ele falou para nós no passado que ainda encontrávamos muito mais ignorantes do que a atualidade. Não é? Para aqueles que não tinham capacidade de entender, contou histórias. Porque a história pode ser interpretada em todos os tempos, conforme a necessidade. Mas para aqueles que estavam aptos a ouvi-lo, ele não contou histórias. Interessante. Então é por isso que precisamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, para entender melhor os aspectos da vida. Não é assim, Elizabeth? Qual que é seu medo? Qual é o seu medo? Fala para todos que você não tem. Qual que é o seu medo, Mauro? Bom e velho. E você, Alessandro, qual que é seu medo? Eu? Não é de eu te abandonar, porque eu te amo e não vou abandonar nunca. Medo a gente tem. Às vezes o apego faz a gente sentir medo. Apego à família. Fala mais. Mas o apego ao material. Fala mais. A questão chega isso aqui. Fala mais. Quero aprender contigo. Medo da... Eu não sei, mas eu acho que eu tenho medo da morte, sabe? Tem medo da morte. Mas eu estou aqui para te provar que a morte não existe. Aí que entra o apego, sabe? Aí que entra o apego. O problema não é o medo da morte, é o esquecimento do passado. Deus a perfeição é tamanha que se você lembrasse do passado, você não poderia morrer. E olha que interessante, por isso é que eu disse que nós temos que dar uma conotação de morte ao termo morte diferente, não conforme a humanidade entende. Eu não temo a morte. Até porque já fui chamado para morrer mais de uma vez. E eu não quis. Eu também tenho esse direito. Porque se eu morrer de novo, aí eu te deixo só aqui na terra. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Aí você volta e depois eu volto. Pertinho de você. Não é justo? Então. E você, Graça, você tem medo de quê, Graça? Desculpa. Eu tenho medo de
Não fala que é do seu marido ficar lá dentro da sua casa, não. Eu mesmo eu queria ter força do Deus, dar mais para voltar melhor, sabe? Eu tenho tanto disso, eu não tenho força de conectar, realinhar meus de acreditar, de melhorar, sabe? Eu tenho medo realmente. Se eu tivesse encarnado, eu também teria medo, viu? De não cumprir minha ficha de trabalho. Porque todos vocês saem do plano espiritual. Eu digo vocês aqui, eu não estou falando toda a humanidade. Estou falando de vocês. Todos vocês saíram do plano espiritual com uma ficha de trabalho. Não perde. É como as leis divinas que o fogo não apaga, a traça não queima, porque está na sua consciência. Deus sabe onde escrever para não apagar. É diferente dos homens que escrevem em papel. Deus não. E o mais belo de tudo isto é que toda a sua lei escrita, ela manifesta de acordo com minhas conquistas, com minha expressão, com meu ampliar. A lei é uma só para todos, mas a sua aplicação diferencia. Olha que beleza! Será que a mesma lei que está em sua consciência é a mesma que está na consciência de vida? Não é? Ou é? É a mesma. A mesma que está em sua consciência é a mesma que está na consciência de um boi, ou de uma vaca, ou de um gato, ou de um leão. Mas a aplicação e a manifestação é de acordo com cada limitação na criação. A encarnação, as experiências, o crescimento, as conquistas, não é uma espiral? Jesus não afirmou que nós temos que ser perfeitos? E temos que ser e seremos. E Ele não vai desistir de nenhum de nós. Mas cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Qual a porcentagem de seres humanos que cumprem o que ela deixou de compromisso com o mundo espiritual? Eu acho que não é muito, né? Eu nem vou te responder, não, senão você vai ficar decepcionado. Só para você ter uma ideia. Eu já citei aqui a medicina, não citei? A justiça e a ciência. Eu só estou citando 3, né? Vou citar o 4, a religião. Então, todos os seres que vêm com ficha de trabalho ligado a este setor não pode ser compreendido como uma profissão, apesar de poder viver dela. Porque tudo isto é um sacerdócio. Nem vou tocar nesse assunto. Estou falando só de 4. Olha a responsabilidade de um médico. O médico é um espírito falido, que recebeu uma ficha de trabalho para reencontrar com todos aqueles a quem causou algo, para poder transformar isto em um benefício. Com raras exceções. Para cada 1000, quantos você acham que chegam aqui com a missão cumprida? Não deve ser muito. Estou dizendo para cada 1000.
Pois. Então vamos para a religião. Zé. Só um minuto. Vamos para a religião. De cada 1.000 religiosos que vêm para a Terra para poder aqui, com a ficha de trabalho de evangelizar. O que é evangelizar? Libertar. Porque a humanidade ainda encontra-se num atraso imenso? Porque ela não se libertou de suas apeias, de seus vícios. Então o religioso tem uma função de chegar aqui e evangelizar, ou seja, libertar. De cada 1.000, quantos você acha que vão chegar aqui com a missão cumprida? Eu acho que é meio difícil. Nem vou falar. Na justiça, que é uma área que se interessa. Na justiça, de cada 1.000, em áreas, vamos colocar aí para os juízes, para cada 1.000, quantos você acha? Nem vou falar de mediunidade. Iniciei um curso recentemente, só para vocês terem uma ideia. Iniciei um curso recentemente, com 5.000 companheiros em religiões diversas. 5.000. Encerrei o curso, esta semana agora que passou. Quantos companheiros você acha que sobrou em 5.000? 5. 5 levaram o diploma. É o diploma que vocês falam. 5. E desses 5, quantos espíritas tinham? Nenhum. Dois protestantes, 2 budistas e um espiritualista da Umbanda. Mas do espiritismo não sobrou nenhum. Inclusive da casa aqui que tinha muitos. Tristeza. Então precisamos pensar, não precisamos? Alguma coisa está errada. E olha que não faltou, como que fala? Comestíveis. Ao ponto de todos me perguntaram, Ezequiel, mas aqui também se come? Aqui também se bebe. Tristeza, né? E a gente chama de coffee break. Fala, meu amigo Rafael. Tudo ótimo. Essa missão da pessoa da saúde, tem indivíduos primeiros que têm mais ou menos a mesma missão de cuidar das pessoas que tiveram problema mental. Sim, claro. Todos vocês têm a liberdade, inclusive, de mudar o caminho. Todos têm. Mas a ficha de trabalho, ela é bem preparada. Por que você não fala que Não, eu nem quis citar, porque é diferente. É diferente. É uma situação, eu diria que eu poderia ficar falando aqui a noite toda sobre essa questão, mas o tempo meu é muito curto. Eu queria citar só esses 4.
Mas um dia eu te prometo que falarei. É, mas eu pago. Não tenho, como chama a coisa de pagamento? Boleto. Eu não tenho nenhum boleto para ver se diz. Você falou que tem essa ficha de trabalho. Sim. E que nem todos no planeta Terra. E aí vem a questão do plano encarnatório. Então, assim, qual que é a diferença e por que alguns têm uma ficha de trabalho e outros não? Eu não entendi. É porque existem algumas reencarnações que são compulsórias. Você já ouviu falar de misericórdia? A misericórdia é tão bela. Sabe aquele ser que está na sarjeta há séculos, mas que o Cristo não esqueceu dele. Então, por misericórdia, ele não tem uma ficha de trabalho. A forma que ele vai nascer pode ser diversa, em razão daquilo que ele desconstruiu durante as oportunidades que foi dado. Então, como que eu vou gerar uma ficha de trabalho para alguém que não está apto? Mas vocês, todos estão aptos. Por isto, peçam com uma ficha, que não se perde no caminho, viu, Eduardo? Pode ficar tranquilo, que ela não dá. Na bala de maneira? Eu não sei o que é isto. Palmatório? Palmatório eu sei, mas já não faço mais uso disto, né, Alexandre? A própria consciência já é uma palmatória. Como é? Se nós pararmos para uma reflexão mais ampla, nós vamos ver que a própria lei, quando você desrespeita as leis que regem a vida, você mesmo se bate. O que é a dor? A dor é um couro que você está dando indiretamente em você mesmo. A enfermidade, a dor não, a enfermidade é um couro de si para consigo mesmo. Ou seja, quem quer sofrer? Ninguém. Deus, razão porque Deus não cria sofrimento. Deus cria liberdade. Mas até a liberdade nós nos limitamos. Imagina, todos vocês que são estudiosos sabem, por exemplo, que você pode ficar, você pode usar valores que a grande maioria sequer usam. Você pode ficar invisível, você pode deixar seu corpo sair e ir para outras instâncias. Pode. Mas estão aptos a fazê-lo? Não. Até para o treinamento do desdobramento consciente é uma das coisas, dos fatores mais difíceis de conseguir com os médicos. Por quê? Porque a grande maioria de vocês tem medo de deixar o corpo morrer e não voltar para ele. Então é um dos treinamentos difíceis de ser executado, vamos assim dizer. Então, vai tudo na lentidão. Pode. Isto é fato. Perfeito. Exatamente, quando meu espírito cria um novo eu, um novo cérebro, pelo menos nada, não tem uma agenda dele. Perfeito. O que acontece? Eu esqueço, e aí é que está o medo. Porque, como você me disse, eu também concordo, realmente, todos nós, foi combinado o mesmo proprietário. Isso significa que vai ter, eu acho até mais, porque depende da atuação. Mas esse depende
Aí, por outro lado, eu falo, o que me motiva a diminuir o medo de renascer. Olha que eu estou na carne, eu estou com medo de renascer na próxima. Perfeito. Mas o diminuir esse medo, eu acho importante na nossa vida ter a fraternidade, porque fazendo uma retrospectiva da minha vida, se não fosse a atuação dos meus amigos espirituais, eu estaria ferrado, porque por mim só o esquecimento é tanto, esse cérebro físico nosso embota tanto o espírito, mesmo você não estando localizado no sentido estrangeiro na Terra, você não encontra caminho fácil, porque o meio influencia tremendamente. Aí, se não fosse essa maternidade, da atuação, os amigos não se comunicam, porque esse papo aqui no ajuda muito. Perfeito, Então, claro. esse é o meu medo e, ao mesmo tempo, a minha preocupação. É criar essa solidariedade, porque sem a ajuda eu acho impossível cumprir uma missão. E por outro lado, agora, o seu lado, se você reencarna com uma missão, você está sujeito a parar nela também, porque o esquecimento é tudo. Perfeito. Você Perfeito. também pode. Está na literatura espírita. Né? Perfeito. No caso do Galáctico é auxílio. Sim. Aí vou lá, olha lá, você sabe como é que funciona as leis lá. Você pode ir, mas como isso? Então esse é o medo. Mas é o medo que a gente tem que quebrar também na questão da solidariedade de auxílio. Porque sem auxílio, sozinho, não Bem lembrado. Olha aí. Eu tenho o costume de dizer aqui que a grande maioria dos espíritas não tem noção do quantitativo de espíritos que trabalham para a execução do projeto encarnatório de vocês. Se não fosse a presença... Às vezes é muito comum eu dizer assim, hoje eu tenho aqui trabalhando comigo 2.000 espíritos. 2.000 espíritos? Às vezes para atender 150 pedidos. Sim. O que vocês acham que é uma orientação? Porque muitos companheiros acham que nós, espíritos, temos uma bola de cristal. E que essa bola é perfeita, que ela mostra tudo, a vida de todo mundo. Não. O que nós fazemos é trabalho. Eu só posso orientar devidamente se eu conhecer você. E às vezes, para conhecer, para te dar uma orientação, eu preciso de conhecer o seu passado. Não muito distante, para eu poder falar. E, inclusive, às vezes, até com certas limitações. Quantos companheiros sentam na minha frente e mentem à vontade? E daí que tem isso, não tem problema. Não está mentindo para mim, está mentindo para si mesmo. Então, olha que coisa bela. Quando nós falamos de medo, todos vocês temem. Mas estão aí para ver que o medo não faz sentido. Porque quando nós atravessamos o deserto em grupo, você diz fraternidade, nós não temos que ter medo. Vocês estão lembrados que Jesus falava sempre de caravanas? Ele não falava que um homem atravessou o deserto, ele falava de caravanas, de grupos. Meus filhos, ele não limitou. Meus filhos serão conhecidos por muitos se amarem. Imagina se ele tivesse limitado. Aqueles que seguem a religião tal, aqueles que fazem isso. Não, ele disse, meus filhos serão conhecidos. E onde nós seremos conhecidos? É na terra? Não. Os homens se esquecem. Cadê os grandes administradores, os reis? Cadê os grandes religiosos? Cadê eles? Onde eles estão? Mas se todos perguntarem, onde está Jesus? E como você lembrou, ele também estava sujeito, inclusive, a quedas. Estava.
porque ele veio para cumprir a lei, ele não se diferenciou, e quando ele se materializou, ele sabia o que ele iria enfrentar. É isto que é belo. Eu já disse aqui algumas vezes, Ailton lembra? Quantas vezes eu disse aqui, Jesus não falou isto, um homem escreveu isto, mas Jesus não disse. Jesus não disse, afasta de mim este cálice. Não. Ele sabia tudo o que ele iria passar de antemão. E sabia que era uma ficha de trabalho. Criada por quem? Pelo Pai. E talvez a ficha de trabalho mais difícil que um Cristo pode enfrentar é a agressão pelos próprios filhos. É muito difícil ainda para a humanidade entender quando nós falamos. Um dia eu disse aqui que nós não deveríamos chamar Deus de Pai. Mas não quis adentrar muito a isto, não, para evitar discussões. Mas olha que interessante. Jesus, sim, ele dirigiu a Deus como Pai. E nós? Então nós temos que pensar. Temos dever de casa. É isso. Dever de casa, é claro. É muito simples para mim chegar aqui e ficar trazendo as informações e eu tiro a oportunidade de vocês de pesquisarem, de refletirem melhor. Não, temos que pensar. Mas se a gente seguir a mesma orientação que você passou, nós somos, como o nosso corpo hoje tem átomos moléculas e que somos responsáveis por ela. Né? Então, a imagem de Jesus, nós pertencemos ao corpo dele. Perfeitamente. Então, se a gente pertenceu ao corpo dele, nessa condição, então ele diretamente é nosso Pai. Assim como Jesus é filho de Deus, porque Jesus é direto de Deus, como a gente. Está chegando. Nós estamos começando a compreender o processo. Vou parar por aqui que eu tenho outros compromissos. Tá bem? É isso.